mais uma vez estamos aqui para ter mais uma revisão. O assunto de hoje é estrutura e processo de formação de palavras. Esse assunto é riquíssimo porque nos ajuda a compreender a etimologia das palavras, a etimologia que é o estudo da origem da palavra. Vejamos aqui estrutura das palavras. A palavra, todas as palavras, elas são subdivididas em partes. Partes menores, chamadas de elementos mórficos. Cada partezinha da palavra que a ser analisada é chamada de elemento mórfico. Vamos lá, temos aqui o exemplo. A palavra gatinho é formada por gate, mais mais o. Nesse caso aqui, gat é chamado, em processo de formação de palavras, de radical. Radical é a parte que não muda, é a parte que guarda a essência da palavra. O in aqui, que marca o diminutivo, e o o, que marca o gênero. Então, a palavra gatinho, ela é composta, ela é formada de gat, que é o radical, que é um marcador aí do diminutivo, marcador de grau no diminutivo, e o, que marca gênero. Poderia ser gatinha. A mudança seria somente no o, que é chamado de desinência de gênero. A palavra infelizmente, por exemplo, que também sofre um processo de formação, ela é composta por infeliz mais mente. In e mente, ambos são afixos. Na frente, quando o afixo vem, é chamado de prefixo, e no final é chamado de sufixo. Basicamente, a introdução da estrutura da palavra é essa aí. Nós temos os nomes dos elementos mórficos. Radical. Radical, nesse caso aqui, é da origem da palavra, é a parte que permanece inalterada. Vogal temática, tema, desinência, afixo, que eu disse anteriormente, que pode ser prefixo ou sufixo, vogais e consoantes de ligação. Vamos conhecer cada um desses elementos a seguir. Radical. O significado básico da palavra está contido nesse elemento. A ele são acrescentados outros elementos, ou seja, a parte principal da palavra que carrega o significado da palavra é o radical, é a essência da palavra. Nesse caso aqui temos como exemplos a palavra pedra, que deriva pedreiro e pedrinha. Esta parte aqui, pessoal, que não foi alterada, P-E-D-R, pedra, permanece inalterada tanto em pedra, quanto em pedreiro, quanto em pedrinha. Ou seja, radical é a parte da palavra que conserva o seu sentido. Sendo que o A, aqui, foi um acréscimo, a palavra pedra. Pedreiro, o eiro foi um acréscimo radical e inha também foi um acréscimo radical. Basicamente, radical é isso. É a parte da palavra que carrega a sua essência. Temos aqui mais adiante outros conceitos. O conceito de vogal temática verbal. Nesse caso aqui, é fácil compreender. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Nesse caso aqui, as desinências podem marcar gênero, número ou grau e também indicar a conjugação, a conjugação verbal que o verbo pertence. Nesse caso aqui, olha, exemplo, cantar, vender, partir. No finitivo, o A, o E e o I dessas palavras são vogais temáticas verbais. Vogal temática verbal porque marca o verbo. Importante lembrar, por exemplo, se eu disser eu cantei muito no último show que fiz, como se fosse uma cantora. Eu cantei muito no último show que fiz. E fosse perguntado qual é a vogal temática do verbo. Cantei, por exemplo. Você ia marcar o E errado.
Porque quando falamos em vogal temática, estamos falando essencialmente do infinitivo, da forma desse verbo infinitivo. Obviamente, você vai recorrer ao infinitivo do verbo cantar. Cantar. Qual é a vogal que está lá? É o A. Logo, o A é a vogal temática de cantar, embora na frase tenha dito eu cantei. Viu? É importante fazer essa associação, que o radical aqui, em relação à vogal temática, eu faço referência direta ao verbo no infinitivo. Então, você tem o verbo conjugado. Quer saber a vogal temática? Procura saber como esse verbo é escrito no infinitivo, que certamente você encontrará a vogal temática. Observação: nem todas as palavras verbais possuem vogal temática. Nem toda forma verbal possui vogal temática. Por exemplo, parto. Parto, por exemplo, do verbo partir, é radical, mas desinência, somente. O O aqui é desinência e parte que é o radical. Não tem a forma de vogal temática nesse caso aqui. Tema. Tema já é o radical com a presença da vogal temática. Importante, radical é a palavra sem a vogal temática. E tema já é a junção tanto do radical com a vogal temática. Nesse caso aqui, choro, canta, por exemplo, o O e o A, por exemplo, eles fazem parte do radical. Nesse caso aqui, o O e o A são vogais temáticas que fazem parte do choro e do canta. Nesse caso aqui, pessoal, olha essa questão aqui, ó, e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. A conjugação a que o verbo pertence é sobre tempo verbal. Nesse caso aí, choro e canta, o verbo choro no infinitivo é chorar. Nesse caso aqui, a desinência está marcando o tempo. Eu choro. Presente. Marca o tempo presente. O O está marcando o tempo verbal. E canta. Ele canta. Também marca o tempo verbal presente. Essa é a função do tema também, em relação ao radical, quando ele é utilizado justamente com radical. Ele marca tempo verbal, no caso, desinência. Mais uma vez, desinência pode ser marcando plural, tempo verbal ou até mesmo gênero. Temos aqui, olha, desinências. São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São divididas entre desinências nominais e desinências verbais. A nominal indica o gênero e o número. Por exemplo, as desinências que indicam o gênero, A e O, por exemplo, e as desinências de número são o S, é o S que marca plural. E o singular não tem desinência própria, porque o verbo não precisa de ter alteração para ser no plural, não tem desinência própria, quer dizer isso. Nesse caso aqui, olha, gato. Se perguntar qual radical da palavra gato, é gate. Só essa parte aqui, mais o O, radical mais desinência nominal de gênero. Gênero aqui, masculino ou feminino. Nesse caso, é desinência nominal de gênero masculino, porque o O está marcando o gênero da palavra. No caso aqui, olha, GAT mais O mais esse S aqui, essas siglas aqui eu vou traduzir para vocês, está aqui embaixo a legenda. Temos radical, o O, desinência nominal de gênero, e o S, desinência nominal de número, em relação a plural e singular. Essas siglas básicas aqui, vocês podem estar conferindo no material escolar de vocês, para lembrar um pouquinho dessas classificações aqui em relação à sigla DNG, DNN, que é desinência de gênero e desinência de número, tudo bem? Lembrando, desinência pode marcar flexão, que é em relação a grau, pode marcar número e pode marcar gênero também. Falei aqui com vocês da desinência nominal, que marca nome, gato é o nome. Agora vamos a desinências verbais, que é o assunto em questão aqui. Indica o modo, número, pessoa e tempo.
Por exemplo, o verbo cantar aqui, cante, que é o radical, que é a essência da palavra, acrescido do A, que no caso aqui é vogal temática, porque no infinitivo é cantar, o vá, que é a desinência modo temporal, DNT, porque a desinência verbal no caso, ela marca o tempo verbal, e o mos, que é a desinência número pessoal. Nesse caso aqui, estamos classificando cada elemento mórfico da palavra. Cante é o elemento mórfico, a é o elemento mórfico, vá é o elemento mórfico e mos é o elemento mórfico. É a composição da palavra, que tem um radical, uma vogal temática, uma desinência modo temporal, porque marca o tempo verbal, e o desinência número pessoal, que marca o plural ou singular. Nesse caso aqui, é importante dizer por que é desinência modo temporal. O verbo cantava, por exemplo, cantava. Se não fosse no plural aqui, fosse só que aqui está cantávamos. Se fosse cantava, o vá, nesse caso aí, é uma desinência modo temporal que indica pretérito imperfeito. Cantava. Se fosse eu cantei, por exemplo, o ei iria marcar a desinência modo temporal de pretérito perfeito. É importante trazer essa questão aqui para a aula. Então, em suma, essas siglas EVT, DNT, DNP fazem referência a elementos mórficos de cada parte aqui da composição da palavra. Vamos agora compreender um pouco acerca dos afixos. Os afixos são classificados em prefixos e sufixos. Vamos ver o conceito. Os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixos, pré, que vem antes, quando colocado antes do radical, e sufixo, que é quando colocado depois do radical. Nesse caso aqui é muito importante associar o que é radical, que é a parte essencial da palavra, que conserva o seu sentido principal. Temos exemplo aqui, ó, pedrada. Na palavra pedrada, o radical é PEDR. Porque dessa parte aqui, PEDR, podemos acrescentar pedreira, por exemplo, pedreiro, por exemplo, que seriam, no caso, as palavras que variáveis, né? Que variam a partir da palavra pedra. Na classificação, pedra, pedreiro e pedrada são derivados da palavra pedra, com radical PDR. E lembrando dos substantivos primitivos, que basicamente carregam o radical, e os derivados carregam a questão dos afixos, que podem ser os sufixos ou prefixos. No caso da palavra pedrada, pedreiro e pedra, por exemplo, podemos falar que pedreiro é derivado, que pedrada também é derivado. A palavra inviável, por exemplo, aqui, viável contém um radical. In já é prefixo, no caso prefixo porque vem antes. E a palavra infelizmente, temos o radical no meio, que é feliz, com a junção tanto de um prefixo quanto de um sufixo, que é a palavra in e a palavra mente, que são acrescidas à palavra feliz, formando uma nova palavra. Nesse caso aqui, temos obviamente a composição de uma palavra a partir de um radical que tem dois sufixos. Felizmente, infelizmente, no caso aqui o in e o mente são afixos. Na frente ele é chamado de prefixo, no final de sufixo. Vogais e consoantes de ligação. São elementos que são inseridos entre os morfemas. Morfemas é o mesmo que elementos mórficos, em geral por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia das palavras. Exemplo aqui, ó, silvícola, paulada, cafeicultura, por exemplo. Nesse caso aqui, as vogais consoantes de ligação, elas são utilizadas para colaborar na pronúncia da palavra. Silvícola, por exemplo.
precisa do I para ficar mais fácil a pronúncia da palavra silvícola. Cafeicultura, por exemplo. Vamos adiante. Processo de formação de palavras. Eu falei de substantivo primitivo. Aqui vamos ver mais uma vez o exemplo. Olha, inicialmente devemos alguns conceitos sobre palavras. Observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Lembra aí do que são palavras primitivas e derivadas. Terra, primitiva, terreiro, terraço, terreno, derivadas. Palavras simples e composta. A palavra, por exemplo, flor, é a palavra simples. Já a palavra beija-flor é uma palavra composta. Isso porque a palavra flor possui apenas um radical. E a palavra beija-flor, eu tenho duas palavras, beija que é um verbo e flor que é substantivo. Lógico, eu tenho dois radicais, por isso que é uma palavra composta. Temos aqui, olha, palavras primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras, que é a origem delas, que é o caso de terra, por exemplo. E palavras derivadas, que são formadas a partir de outras já existentes, que é o caso de floricultura, que vem de flor. Pois bem, temos aqui pedrada, que é derivada de pedra, ferreiro, que é derivada de ferro. Primeiro, explicação aqui, é um processo de formação de palavras através da derivação. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical, conforme eu disse. A palavra cidade, casa, pedra, possui um único radical. As palavras compostas são formadas por mais de um radical. Pé de moleque, adoro pé de moleque. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva, por exemplo, são palavras compostas porque tem mais de um radical. A palavra pernilongo, por exemplo, perne vem de perna, perna longa. Pernilongo tem a perna longa. Ou o próprio desenho animado, perna longa, né? A palavra perna longa, ele é uma palavra também que tem um processo de formação que une dois radicais. Guarda-chuva, tem o guarda, que é um verbo, e chuva, que é um substantivo. Guarda tem um radical e chuva tem outro radical. Por isso que é composto, quando tem dois radicais formando a única palavra. Na língua portuguesa existem dois processos de formação de novas palavras. Nesse caso aqui, viu, de novas palavras. Temos um processo chamado derivação, que é quando deriva, e composição. Veremos a seguir. A derivação, ela pode ser, né, no caso, vamos falar do conceito. O conceito de derivação qual é? É o processo pelo qual palavras novas derivadas são formadas a partir de outras que já existem, primitivas. Pode ocorrer das seguintes maneiras. A derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. São os tipos de derivação que existem. A prefixal, quando é acrescido ao radical um prefixo. No caso aqui, o verbo é fazer. A palavra é fazer. Foi acrescentado o prefixo des e formou a palavra desfazer. Prefixal por isso. O prefixo é o que vem antes. A palavra útil foi anexado o in e formou uma nova palavra. Esse processo aqui é chamado de derivação prefixal, que a palavra deriva a partir de um prefixo virando outra. A derivação sufixal, que é quando a derivação, no caso, a palavra é acrescida, coloca-se, no caso, um sufixo no final. Um sufixo pode ser nominal, verbal, a um radical. Nominal, verbal aqui, porque a variação sufixal, pessoal, esse tipo de variação aqui em relação à formação da palavra, pode ser tanto no nome no substantivo, no caso, ou no verbo. Temos aqui exemplos. Pedreiro. O eiro é um sufixo que foi acrescentado na radical PEDR. Temos aqui livraria. Por exemplo, o radical é livre, L-I-V-R, e foi acrescentada a palavra aria. Se eu fosse colocar aqui livreiro, por exemplo,
Oeiro teria o mesmo sentido que livraria, seria também uma derivação sufixal, porque pegou um sufixo e colocou na palavra, no radical LIVR, livre, para formar uma nova palavra. Porque são pedreiro, livraria, é nome de coisas, são substantivos. Agora, civilizar, por exemplo, já é, no caso, um verbo que veio da palavra civil. Nesse caso aqui, entra o que eu falei com vocês, quando o processo de derivação acontece, quando acrescenta um sufixo a um nome ou um verbo. No caso aqui foi acrescentado um sufixo, aquilo que vem depois do radical, na palavra civilizar, que ao contrário de livraria e pedreiro, civilizar é um verbo. O izar aqui é um sufixo que formou a nova palavra, civilizar. Mais adiante temos a derivação parasintética. A parasintética é um processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo. No caso aí, ao invés da derivação anterior, que era sufixal, e a outra que era prefixal, na parasintética eu tenho a junção tanto da prefixal quanto da sufixal, que é quando ocorrem os dois processos. Temos aqui, por exemplo, olha aqui, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo simultaneamente ao radical. No caso, a palavra possui tanto prefixo quanto sufixo. Exemplo, anoitecer. O radical, que é a parte que conserva a essência da palavra, que é noite, N-O-T, foi acrescido do A, que é o prefixo que veio na frente, e do sufixo EC, que veio no final, que é um sufixo, formando a palavra anoitecer. Nesse caso, a palavra anoitecer, se fosse perguntado na avaliação qual é o processo de formação da palavra anoitecer, você vai lembrar que é a derivação parasintética, porque eu tenho noite, que é o radical, e tenho o A, que foi um prefixo, e o EC, que foi um sufixo e formou nova palavra. Temos também aqui pernoitar, por exemplo, pernoitar, que é dormir em algum lugar. Vou pernoitar na escola hoje, por exemplo, vou dormir por aqui hoje. O pernoitar também é uma palavra formada por derivação parasintética, porque a parasintética tem tanto prefixo quanto sufixo, o per e o a. Basicamente é isso. Temos também um outro tipo de variação, de derivação de palavras. Nesse caso aqui, a derivação é regressiva. Regressiva ocorre quando o processo de derivação em questão, eles são formados por substantivos a partir de verbos. Como é que isso se dá? Substantivo a partir de verbos. Olha o exemplo aqui. Ninguém justificou o atraso, do verbo atrasar. O debate foi longo, do verbo debater. Nessa situação aqui, regressiva, porque é um substantivo que foi formado através de um verbo. Como isso ocorreu? Sempre que é possível anexar um artigo na frente de um verbo, ele automaticamente muda a classe de palavras. Eu posso simplesmente caminhar pela sala. Digo, eu caminho pela sala. O caminho é verbo, marcando o presente, eu caminho. Agora, se eu dissesse o caminhar da professora Rose é rápido. O caminhar da professora Rose é rápido, por exemplo. Nesse caso, eu peguei um artigo o, anexei a palavra caminhar no infinitivo e transformei num substantivo. Por isso que a derivação é regressiva. É porque é o processo de derivação que forma substantivo a partir do verbo. Ninguém justificou o atraso. O atraso aqui não é mais atrasar, é o atraso, é alguma coisa, é algo, o atraso. No caso, o debate foi longo, do verbo debater, o debate. A palavra debate aqui, ela é formada a partir do prefixo aqui, do o, que faz o que na questão? Ele faz a transformação do verbo debater no substantivo. O debate foi longo. Basicamente é isso, a regressiva. É quando, a partir de um verbo, há a transformação para substantivo. Ninguém justificou o atraso do verbo atrasar. A derivação regressiva acontece nessa situação aí.
Temos também a derivação quando ela é imprópria. O que acontece na derivação imprópria? O processo de formação, que consiste na mudança de classe gramatical de palavras sem que a sua forma se altere. Mudança de classe gramatical. Para compreender essa mudança de classe gramatical, gostaria de relembrar vocês sobre o que eu tenho dito nessas aulas. É preciso analisar a palavra no contexto, porque na nossa língua, na língua portuguesa, as palavras variam muito de sentido de acordo com a situação que elas são ditas. Nesse caso aqui, a derivação é imprópria, porque mudamos a classe gramatical de uma palavra. Exemplo, o jantar estava ótimo. Nesse caso aqui, a palavra jantar, se fosse eu vou jantar daqui a pouco, estou com fome, por exemplo, seria um verbo. Mas se eu disser o jantar estava ótimo, eu já fiz uma derivação imprópria porque eu transformei o verbo jantar num substantivo a partir do artigo o. O jantar estava ótimo. Derivação imprópria. Temos também a derivação por composição. O que é a derivação por composição? É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. Nesse caso aqui, quando eu citei beija-flor, por exemplo, que é uma palavra composta porque tem dois radicais, ela entra no processo de composição. Resta saber se ela vai ser justaposição ou aglutinação. Nesse caso aí, já foi dito, a composição, ela pode ocorrer dessas duas formas aqui. Pode ter dois radicais presentes e ser justaposição, pode ter dois radicais presentes e ser aglutinação. Vejamos cada uma delas. Quando que ocorre o processo de formação, de composição a partir da justaposição? Primeira coisa, na justaposição, eu costumo falar da seguinte maneira, que a composição é justa, ou seja, nenhuma palavra perde elemento mórfico, nenhuma palavra perde elemento mórfico em sentido. Ela permanece a mesma, apesar da composição. Nesse caso aqui, temos um exemplo, olha, eu vou ler para vocês. Quando não há alteração nas palavras e continua a serem faladas e escritas da mesma forma como eram antes da composição. Girassol, que é uma palavra composta, que temos o verbo gira, mas o substantivo sol. E quando existe a junção delas, gira, sol, a pronúncia fica a mesma. Você consegue identificar a palavra gira, assim como também consegue identificar a palavra sol, girassol, ou seja, a justaposição, nenhum radical perdeu elemento mórfico, permanece a mesma pronúncia, apesar da composição aí. Então, quando ocorre isso, chamamos de justaposição, que é a mesma de pé de moleque. Pé de moleque tem a junção de pé, substantivo, de preposição, moleque, substantivo. A junção aconteceu e, todavia, a pronúncia é a mesma, pé de moleque. Já o processo de composição através da aglutinação é quando há alteração em pelo menos uma das palavras na grafia ou na pronúncia, ou seja, na aglutinação já tem essa mudança aí, ao contrário da justaposição. Exemplo aqui, a palavra planalto, ela é composta porque ela tem dois radicais, tem a palavra plano e a palavra alto, todavia na pronúncia, eu não digo plano alto, eu digo planalto, ou seja, não há mais a presença do O. Justamente por não haver a presença do O, ou seja, o radical da palavra aqui, plano, perdeu o elemento mórfico na hora de fazer a junção. Por isso que o processo de composição é chamado de aglutinação, porque planalto é composto, mas eu perco. Aqui a gente consegue perceber que na pronúncia não é plano alto, é planalto. A perda de um dos elementos mórficos, no caso o. Além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavras, que são hibridismo, abreviação e onomatopeia. Vejamos quais são.
Abreviação ou redução. Como ocorre esse processo aí? É a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Olha que interessante. Algumas palavras, elas conseguem ser reduzidas. Por exemplo, a palavra automóvel. Se falar auto, já associa a palavra automóvel. A palavra quilograma, por exemplo, a abreviação dela é quilo. Ela é quilo, a abreviação. A palavra motocicleta, a abreviação é moto. Curioso a questão da motocicleta. Nós não fazemos uso da palavra motocicleta no dia a dia. Falamos sempre moto. Ou seja, já fazemos uso de um processo de composição que é a variação. Ou seja, ninguém fala a palavra motocicleta no dia a dia. Lá vem uma moto. Lá vem dois nomes numa moto, por exemplo. A palavra é abreviada, ou seja, já usamos um processo de composição da palavra aí, que é formada por abreviação. Nesse caso, e nem nos damos conta, porque a palavra completa, no caso, é motocicleta. Quilograma também, nós abreviamos para quilo. É interessante essa questão de entender que, ao invés de derivar em relação a acrescentar prefixo ou sufixo, acontece o que? Sofre a redução. Quilograma, tirograma e ficou só quilo. Pois bem, essa é a abreviação ou redução. Temos também o hibridismo. O hibridismo é muito interessante, de respeito ao quanto que as línguas às vezes se misturam para formar outras palavras. Nós temos aqui o conceito. É a formação de palavras a partir da junção, da união de elementos de idiomas diferentes, conforme eu disse. Exemplo, a palavra automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim. Poderiam notar, inclusive, essa questão aí, porque é sobre a etimologia da palavra automóvel. O auto vem do grego e móvel vem do latim. Nós usamos a palavra automóvel, que é composta tanto de uma parte que vem do grego e uma parte que vem do latim, automóvel. Por isso que é híbrido. Ou seja, duas coisas. Temos também aqui a palavra burocracia. Buro vem do francês, cracia vem do grego. Só para lembrar vocês que a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem origem no latim, surgiu ali na região do Lácio e foi o latim vulgar, falado pelos bárbaros, que deu origem à língua portuguesa. E, inclusive, francês, provençal, espanhol, castelhano, são línguas neolatinas, ou seja, também possuem a origem no latim. Por isso que, às vezes, algumas palavras em espanhol ou em francês parecem um pouco com a nossa grafia aqui, por causa da origem. Nesse caso aqui, a gente tem já a presença do grego, como em automóvel, auto é grego, e a presença do francês, buro, mas cracia vem do grego. Nesse caso aqui é híbrido, justamente por isso, porque eu tenho a presença de radicais de dois idiomas formando uma nova palavra. Biologia, astrologia, filosofia, ambas são palavras de origem grega e latina, por exemplo, porque uma parte, no caso, biologia, bio-vida, logia, estudo da vida, também sofre um processo de composição que é híbrido. Temos também a onomatopeia. A onomatopeia, adoro pronunciar essa palavra, onomatopeia. Lembra de centopeia? Não esquece de onomatopeia nunca. Consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Inclusive, a onomatopeia é uma figura de linguagem. Temos aqui exemplos: fonfon, cocoricó, tic-tac, bum. Nesse caso aqui, são palavras que são onomatopeias e faz parte do processo de formação porque tenta, no caso, imitar os sons da natureza. O fonfon aqui, podemos dizer que imita o som da sanfona, por exemplo, né? Imita vozes ou som. Cocoricó, da galinha, tic-tac, do relógio e bum. Seria uma explosão, no caso. Uma onomatopeia também é um processo de formação de palavras que tenta imitar os sons da natureza, vozes, etc.